Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus por mais uma noite que o Senhor nos concede para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero já de antemão agradecer mais uma vez a igreja do Senhor, a diretoria da igreja, na pessoa do nosso pastor, pela oportunidade que nos tem dado nessa noite para falar alguma coisa da palavra de Deus. Antes, porém, eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pelas orações, pelos jejuns e por tantas outras formas de ajuda que vocês deram à minha família. Eu sei que o Vitor já agradeceu, mas eu não posso também ser ingrata e deixar de agradecer a cada um de vocês, a cada oração, a cada mensagem, a cada gesto de carinho. Por onde tenho passado, eu tenho dito que em nenhum momento nós nos sentimos só, porque a igreja do Senhor nos amparou. Muito obrigado a todos vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia na epístola que escreveu Tiago, capítulo de número 17, capítulo de número 5, versículos 17 e 18. Hoje a nossa jornada bíblica chega ao livro dos Reis, a mais precisamente ao estudo da vida do profeta Elias. E como foi difícil selecionar uma história aqui dentro. Mas eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai nos conduzir e vai falar com a sua igreja nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. O período em que nós vamos falar é o período da divisão do reino. E hoje nós vamos tratar mais precisamente do Reino do Norte. Reino do Norte dividido em que 10 tribos acompanharam Jeroboão I e tinha sua capital em Samaria. Esse reino durou cerca de 209 anos. Teve 19 reis. E, lamentavelmente, a Bíblia diz que todos eles fizeram o que era mal diante do Senhor. O período em que Elias exerce o seu ministério é o período do reinado do rei Acabe, o 8º rei do Reino do Norte. Esse rei, ele conseguiu ser o pior de todos esses reis. E a Bíblia diz que ele não só era o pior, mas informa também que se casou com uma mulher perversa, fenícia, estrangeira, idólatra de Baal e que matava os profetas de Deus. Era um cenário de extrema corrupção e que, se nós voltarmos um pouco ao que nós já estudamos, o governo de Israel era centrado em 3 pilares: rei, sacerdote e profeta. O rei era idólatra. Os sacerdotes eram sacerdotes de Baal. E os profetas estavam mortos ou aprisionados em cavernas
com medo de morrer. É nesse período de decadência, é nesse período de frieza espiritual, é nesse período de apostasia, de abandono da fé genuína, que Deus resolve levantar alguém para confrontar o que estava acontecendo em Israel. Mas Deus não levanta um outro povo, como fazia no tempo dos juízes, em que levantava uma nação estrangeira para oprimir o povo e o povo se converter. Não, Deus não levanta uma nação estrangeira, Deus não levanta um exército estrangeiro, mas Deus levanta um homem, Elias, de Tisbé, cidade simples, que nem se localizava no mapa, cujo nome dos pais deles não aparece no relato bíblico devido à sua simplicidade. Mas Deus o chama. E o que eu quero dizer é que a igreja do Senhor tem todo o potencial para ser usado neste tempo, tão semelhante ao tempo de Elias. Nesse tempo em que nós estamos aqui, nós fomos chamados para fazer a diferença, para que Deus possa contar conosco, para não nos conformarmos com a situação da igreja brasileira, da igreja na atualidade. E não importa o nosso endereço ou o nosso sobrenome, não importa qual é a nossa, os nossos pais, não importa de quem somos descendentes, o que importa é um coração voluntário. O que importa é um coração disposto. O que importa é uma pessoa voltada a fazer a obra de Deus. Esses dias eu conversava com um amigo e ele dizia assim para mim: olha, está tão difícil que se Deus encontrar alguém que verdadeiramente se desvencilhe de tudo e se separe integralmente para a obra de Deus, Deus vai fazer grandes coisas, porque o cuidado dessa vida nos sufoca, e o Senhor conta conosco para fazer a diferença. Deus levantou nesse tempo Elias. E Tiago começa nos escrevendo dizendo, aonde nós lemos, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. E eu fiquei imaginando, se ele era sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que você tem, ele poderia, por exemplo, pensar assim: não é comigo, a minha fé continua intacta, eu não estou me prostrando diante de Baal, eu não vou me envolver com o problema dos outros, eles que se virem. Ou ele ainda podia pensar o seguinte: deixa isso para os profetas que estão mais próximos do palácio. Eu estou longe, eu estou aqui no meu cantinho no interior, eu não tenho nada a ver com isso.
Mas mesmo sujeito às mesmas paixões, Elias não deu lugar a essas paixões. Antes, ele orou. E a Bíblia diz que ele orou fervorosamente. E como isso comove o meu coração. Porque tem alguém aqui gastando tempo, não com seus interesses, não com os seus problemas, mas tem alguém aqui orando fervorosamente pela igreja do Senhor, pelo povo de Deus, gastando joelho, dizendo: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Tem alguém aqui que ainda investe tempo, dizendo: Senhor, converte os corações, tira, Senhor Jesus, todo pensamento dúbio, tira toda mornidão. Ainda tem alguém aqui que aplica seu coração a orar pela igreja de Deus. Irmãos, doía no coração de Elias ver o povo corrompido. Doía no coração de Elias ver os cultos perderem a sua genuidade. Porque os cultos agora, na época de Acabe, que levantaram um templo a Baal, um poste ídolo para Azera, o culto agora era um culto sincrético. Ou o povo adorava Deus ou adorava Baal. E quando adorava Deus, trazia os rituais de Baal para o culto a Deus. Doía ver essa mistura. Doía ver o nome de Deus sendo profanado. Eu não sei vocês, mas me dá uma tristeza, um lamento, quando você olha as redes sociais e eu vejo os crentes sendo pisados, assim como diz lá no Sermão do Monte, que sal que não tem sabor só serve para ser pisado pelos homens. E o que a gente vê nas redes sociais é muito, irmãos, lamentável. É crente sendo pisado, é chacota, é piada. Irmãos, isso dói no coração, porque nós sabemos qual é o chamado da igreja. Nós sabemos para que fomos chamados, nós sabemos a nossa identidade, que nós somos noiva do Cordeiro, purificada, santificada, adornada para a grande volta do Senhor Jesus. Irmãos, tem que doer no nosso coração o estado em que a igreja brasileira está. Tem que doer, irmãos, de ver a glória de Deus ser usurpada, como era nos tempos de Baal. Deus mandava a chuva, Deus dava o crescimento à agricultura, Deus dava crescimento ao pasto, mas as pessoas entravam lá no templo de Baal e davam graças a Baal e não reconheciam o trabalhar de Deus. E hoje não é diferente, a gente vê diariamente pessoas que pregam a palavra de Deus, usam a palavra de Deus, mas que não glorificam a Deus, usurpam a glória de Deus, achando que a glória é dela, achando que foi ela, achando que é ela. Irmãos, isso não pode acontecer, porque tudo é para Ele, é dele, e por Ele são todas as coisas. A glória de Deus não pode ser usurpada. E aí,
Parece que a gente